Olá, está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje você vai ver que pelo menos 50% dos municípios alagoanos terão dificuldades em fechar as contas este ano. Vai ver também que houve redução no número de consumidores endividados em Maceió. No segundo bloco nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores domésticos e os custos para quem quer contratar, pagando tudo conforme a lei. O da sua conta de hoje já está no ar. Pelo menos metade dos atuais prefeitos alagoanos podem entregar as contas de suas gestões no vermelho. Segundo a Associação dos Municípios Alagoanos, faltam nas contas das prefeituras cerca de 676 milhões de reais referentes a repasses federais. A maior parte desse dinheiro deixou de entrar graças ao corte no repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. A situação é preocupante e os atuais gestores não conseguem fechar as contas. Podem até ser enquadrados na lei da ficha suja. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Tudo bem, Velasco. Fábio, quais as razões para essa preocupação, para esse cenário? Na verdade, Velasco, as prefeituras elas têm um problema muito sério, porque boa parte delas elas não têm arrecadação própria, depende de repasses federais, sobretudo o Fundo de Participação dos Municípios. Esse Fundo de Participação do Município, o principal contribuinte desse fundo é o IPI. E o IPI é um imposto federal. E o IPI vem sendo reduzido sistematicamente como política econômica para combater os efeitos da crise internacional sobre a economia brasileira. Quem acaba pagando o pato dessa situação são as prefeituras, principalmente aquelas que não têm arrecadação própria. E elas acabam extrapolando os limites da lei de responsabilidade fiscal. Por isso, a ameaça dos prefeitos ficarem com a ficha suja em razão de não cumprirem a lei de responsabilidade fiscal. Muitos prefeitos fazem débitos, empenhos na gestão atual e jogam esse débito para a gestão futura. Isso na verdade é uma prática comum no Brasil, mas que à medida que a legislação ela veio, de certa maneira, pressionando os prefeitos para se enquadrarem a vários programas federais, se cumprissem a legislação, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, essa prática, que é muito comum ainda, ela vem diminuindo de certa forma. Agora, é importante dizer o seguinte, as prefeituras elas têm que obedecer à legislação. Todo início do ano, eles mandam para a Câmara dos Vereadores a LDO e a LOA. Então, eles têm uma projeção de quanto é que vai ser a receita e quanto é que vai ser gasto naquele exercício. Como a receita vem cair sistematicamente, provavelmente eles vão começar a empenhar para o ano que vem algumas despesas que esse ano não será possível essas despesas serem executadas, principalmente porque cai a receita. Então, os próximos gestores eles terão dificuldades, certamente, caso continue a política econômica nacional de combate à crise e, na verdade, incentivo ao crescimento econômico, vir reduzindo o imposto, que é o principal contribuinte do FPM, que é o IPI. Fábio, outra preocupação dos prefeitos é quanto à inadimplência com a energia elétrica. A Eletrobras está apertando o cerco, mais de 50 prefeituras estão devendo à Eletrobras. Isso é preocupante. É preocupante. Agora, principalmente, Velasco, essa situação é mais o fornecimento de energia pública, ou seja, são praças, chafariz, patrimônio público que está iluminado, e as prefeituras elas não pagam essa conta. E alguns serviços de alguns prédios públicos, mas a grande maioria é da iluminação pública, que é de competência da prefeitura. Agora, outro elemento importante é o seguinte, tem essas 50 prefeituras que devem mais ou menos 15 milhões de reais à Eletrobras. E outra notícia de capa dos principais jornais daqui de Alagoas é que as usinas devem 128 milhões à Eletrobras. Ou seja, 50 municípios devem 15. E pouco mais de 15 usinas devem 128 milhões. Ou seja, o setor privado tem uma dívida muito maior com a Eletrobras do que o setor público. Os prefeitos reclamam também que a instituição do Plano Nacional do Magistério tem afetado a folha de pagamento e, claro, a dívida dos municípios. Vem afetar, porque é o seguinte, na verdade, quando foi instituída a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 2000, ela criou um critério único para todos os municípios, sem levar em conta a população, sem levar em conta o PIB, sem levar em conta a capacidade de arrecadação própria. Então, municípios pobres, que não têm arrecadação própria e ficam dependendo dos repasses federais, têm muita dificuldade de executar algumas políticas e atender também às novas legislações, como você citou, o piso básico do magistério. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio, em parceria com o Banco do Nordeste,
demonstrou que o nível de consumidores endividados em Maceió caiu 7,5% no mês de outubro, chegando ao melhor resultado dos últimos 12 meses. Além disso, a pesquisa mostra que caíram também a taxa de inadimplência e o nível de comprometimento da renda com o pagamento de dívidas. Fábio, são ótimas notícias, mas esses índices representam que o consumidor está comprando à vista? Na verdade, Evilásio, esse resultado para outubro de 2012 é o melhor resultado do ano, como você mesmo colocou. Até setembro, esses índices eles vinham muito altos, inclusive no Brasil. Na verdade, essa pesquisa é realizada pelo Instituto Fé Comércio e todos os meses eles entrevistam mais de 700 pessoas em várias localidades da capital alagoana. E este ano, em torno de 80% dos entrevistados têm algum tipo de dívida. Chegou a baixar 60%. Não é? E agora, o mês de outubro, caiu para 53%, o que é um bom resultado. Ou seja, apenas metade dos entrevistados tem algum tipo de dívida. Com relação ao comprometimento da renda, os especialistas dizem que se você tem 30% da sua renda comprometida com dívidas, acima de 30%, já é muito perigoso. E esse índice, ele caiu, ele chegou a se encontrar em 45% e agora ele, em outubro, registrou 24%. Um bom resultado. E com relação à taxa de inadimplência, ela chegou ao pico de 2012 a 6% dos entrevistados, ou seja, dos mais de 700 pessoas entrevistadas, 6% tinha uma conta atrasada por mais de 90 dias. Então significa que a pessoa tem uma capacidade de compra muito baixa, pelo contrário, está devendo. Esse agora, em o resultado de outubro, ele registrou apenas 3% dos entrevistados. Significa dizer que acena para o final do ano uma boa perspectiva das relações de mercado entre consumidor e comércio. A pesquisa diz também que homens jovens, com idade de 24 a 35 anos, são os maiores endividados. São os maiores endividados. É uma questão natural, porque essa faixa de idade é uma faixa de idade onde o apelo ao consumo ela é bem maior. As pessoas acima de 35 anos já têm uma vida estabilizada, já têm uma renda, não é, mais permanente e têm uma consciência maior do que está consumindo, o que deve e o que não deve. E essa faixa de 24 a 35 não. Você tem pessoas que misturam o consumo de lazer, com serviços, com bens supérfluos e acaba comprometendo uma parte da renda considerável com dívida. Alimentação e vestiário, isso aí não pesa muito também? Pesa principalmente vestuário em alguns momentos do ano, sobretudo depois de algumas datas comemorativas, tipo Dia das Mães, São João, Dia dos Pais. Né? A educação, ela, principalmente no início do ano, é que a educação ela pesa mais. Final do ano está se aproximando e as pessoas compram compulsivamente. Isso aí não pode afetar também? A pessoa passa a gastar mais, ficar mais endividada? O resultado do comportamento do consumidor no final do ano, nós vamos verificar em janeiro e fevereiro principalmente. A curva de endividamento ela aumenta principalmente em janeiro, vai até abril, maio, começa a cair, sobe novamente em junho, julho, agosto, setembro, depois começa a cair. E no próximo bloco a gente fala sobre os custos de contratar um trabalhador doméstico. A gente volta logo depois do intervalo. Até já.